Direitos em Jogo é este o nome de um kit que inclui um jogo para despertar as crianças para os seus direitos e os seus deveres. Rita Agulhas é uma das autoras e está hoje connosco para apresentar este projeto. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco e pedir-lhe que nos contextualizassem em que é que consiste este kit que editaram e que está agora a ser distribuído. Boa tarde. Bem, este kit direcionado para a questão dos direitos da criança surge em consequência daquilo que a literatura e que a prática nos tem vindo a mostrar ao longo dos últimos anos, não só em Portugal, mas também na Europa, com alguns estudos europeus que mostram exatamente que as crianças, por um lado, têm alguma dificuldade em reconhecer a totalidade dos seus direitos. Não é? A Convenção celebra este ano 30 anos, já celebrou, é talvez o documento mais ratificado da história, a nível internacional, e continuamos a perceber que as crianças, no fundo, que são aqui os principais destinatários deste documento, continuam a desconhecer os seus direitos. Portanto, quando elas são questionadas, e estamos a falar desde crianças mais pequeninas até adolescentes, quando são questionadas sobre os seus direitos, que direitos é que tu achas que tens? De facto, a maior parte das crianças aponta direitos relacionados com questões da prestação de cuidados mais básicos. Tem direito a ter uma roupa, tem direito a ir à escola, tem direito a ter comida, tem direito a ter uma família, é também muito referido e bem. Depois há todo um conjunto de outros direitos que mais relacionados com a participação na vida em sociedade, com o direito a exprimir a sua opinião, também com o direito a serem protegidas de qualquer forma de maltrato, de exploração, de abuso sexual, de venda, de tráfico, que são direitos que elas não têm muita noção que são delas, no fundo, não é? Depois, quando nós perguntamos, por exemplo, também às crianças se elas conhecem a Convenção dos Direitos da Criança, a generalidade das crianças nunca ouviu falar. E, portanto, elas baseiam os seus direitos em quê? Naquilo que dizem os mais velhos, do que dizem os pais? E questões mais concretas, mais palpáveis, portanto têm mais dificuldade em abstrair-se e em ter uma outra visão dos direitos. E isto preocupa-nos. Preocupa-nos porquê? Porque um dos grandes objetivos, quando pensamos num documento que elenca os direitos da criança, é que as crianças possam ser protegidas, não é? Que esses direitos sejam salvaguardados. Ora, se as próprias crianças não têm muitas vezes noção de que aqueles são os seus direitos, esses mesmos direitos podem estar a ser violados e a própria criança não tem noção de que aquilo constitui uma violação do seu direito. Portanto, não irá queixar-se, não irá pedir ajuda a quem o possa fazer. E esse é o objetivo, despertar as crianças para aquilo a que têm direito. O objetivo deste jogo foi, vamos lá pegar na Convenção, vamos lá pegar nos artigos que a Convenção elenca e vamos transformá-los em jogo. Vamos aprender a brincar, porque também sabemos que as crianças aprendem melhor... Brincar com coisas sérias, não é? Brincar com coisas sérias, Sim. Mas as crianças aprendem de facto melhor, aprendem não só no sentido de interiorizar conhecimentos, mas também de desenvolver competências, se for através de estratégias lúdicas, se for a brincar, a rir, se for com bom humor, não é? Com emoções positivas. Então o que é que nós pensamos? Pensámos, então, primeiro fazer naturalmente uma revisão de literatura para perceber o que é que já existia, não só em Portugal, mas também noutros países. Percebemos que existem algumas iniciativas, mas são muito pontuais, não são continuadas. Em Portugal, por exemplo, as iniciativas estão muito concentradas, quer no mês de abril, que é mês da prevenção dos maus-tratos, quer no mês de novembro, exatamente por ocasião da Convenção. E nos outros meses do ano as coisas ficam assim um bocadinho a descoberto. Então vamos pensar num jogo que possa ser usado não só em contexto escolar, mas também em contexto familiar, porque os estudos também nos indicam que as próprias famílias, os próprios pais, por vezes têm também mais dificuldade em reconhecer alguns direitos dos filhos. E é um jogo muito simples. Como podem ver, são 2 baralhos de cartas. Temos um primeiro baralho em que os artigos e, portanto, os direitos estão descritos com uma linguagem mais simples, é para crianças dos 3 aos 6 anos, e temos depois um segundo baralho em que os direitos são abordados de uma forma um bocadinho mais complexa e é para crianças a partir dos 7 anos de idade até aos 14. Portanto, no fundo, estes 2 baralhos permitem-nos logo aí abranger uma faixa etária larga, não é? Entre os 3 e os 14. E depois temos um conjunto de atividades que vem neste guia. Temos cerca de 9 atividades para cada faixa etária e são atividades, como se pode ver, muito apelativas, desde sopa de letras, lenga-lengas, caça às palavras. Temos, por exemplo, aqui uma atividade engraçada que é com emojis, não é? E, portanto,
os miúdos de facto comunicam muito, não é? Quando já são mais velhinhos e têm telemóvel, comunicam por símbolos, não é? E nós adultos é que ficamos às vezes um bocadinho perdidos sem saber o que é que aquilo significa. Exatamente. E usamos os emojis também como uma forma de chegar aos mais velhos, alertando também para uma questão importante, que também a questão dos deveres, não é? Portanto, os direitos são um dos lados de uma moeda e do outro lado estão os deveres da criança. E depois, como é que é a metodologia do jogo? A metodologia do jogo é muito simples e contamos também com a criatividade dos adultos. Portanto, estas sugestões de atividades são apenas isso, sugestões. Depois o adulto pode perfeitamente pegar nestas cartas e dar-lhes outro uso, não é? Nós podemos inclusive pegar numa carta, por exemplo, sei lá, esta aqui, a separação dos pais, não é? E pôr à discussão de um grupo de crianças ou de uma turma, não é? O que é que isto significa? O que é isto da separação? Em que circunstâncias é que a separação pode fazer sentido? Por exemplo, se põe em causa o superior interesse da criança, o que é isto de superior interesse? E, portanto, a propósito de uma carta, uma imagem, podemos ser criativos e criar, no fundo, atividades para além daquelas que nós sugerimos. A nossa sugestão é assim um bocadinho o ponto de partida. Haja criatividade depois nos vários grupos, não é? Sim, acredito que há. De que forma é que se trabalha também um tema muito urgente, que é o da proteção das crianças dos abusos, nomeadamente abusos sexuais? Pronto, essa é uma questão muito relevante. Os abusos sexuais existem, têm uma prevalência significativa, portanto não é algo que aconteça de forma pontual. E para que as crianças possam também estar despertas para esta realidade, elas têm que ser educadas, têm que ser informadas. E educar sobre o abuso sexual e transmitir-lhe competências para saber distinguir o que é uma situação de risco e o que é uma situação normativa e o que fazer perante uma situação de risco, não alarma as crianças. Ou seja, às vezes já havia um bocadinho aquela ideia errada de que falar sobre este tema, que ainda continua a ser um tema muito tabu na nossa sociedade e que tem de deixar de o ser, que poderia alarmar, poderia deixar as crianças ansiosas, preocupadas, de forma excessiva. Não, porque nós não estamos só a informar o que é o abuso, o que são comportamentos adequados ou desadequados, o que são toques que podemos aceitar ou não, o que são segredos bons, segredos maus, não é? Porque o abuso sexual naturalmente está muito protegido aqui por todo este segredo. Ensinamos isso à criança, a criança aprende isso também de uma forma lúdica e descontraída e depois damos-lhe algumas ferramentas sobre o que fazer nessas situações. E esta é uma questão importante, porque quando nós sentimos que temos ferramentas para lidar com qualquer situação, por mais estressante que essa situação possa ser, a nossa ansiedade baixa. Porque eu sinto que tenho alguns recursos, não é? No competências fundo, também. Competências para lidar com as situações. Sim. Professora Ruth Agulhas, quem são os parceiros, antes de mais as autoras, pronto, que isto é um conjunto de psicólogos, não é, que se lançam nesta aventura? Sim, eu e a minha companheira de jornadas, não é, muito dedicadas à investigação e à elaboração de materiais na área da prevenção primária, que é a professora Joana Alexandre, também docente no ISCTE, e convidámos uma aluna, neste caso já é psicóloga, portanto já é ex-aluna, a Adriana Duarte, que no fundo a elaboração de todo este jogo constituiu a sua tese de mestrado. Agora este ano letivo temos mais uma aluna que vai continuar a testar estes materiais. E para este teste dos materiais, porque é importante perceber o que é que as crianças sabem, que competências têm antes e depois de jogar, exatamente para perceber que competências e que impacto é que estes jogos têm. Contamos aqui com uma série de parceiros muito importantes, desde a Ordem dos Psicólogos Portugueses, temos dois parceiros importantes que são a PSP e a GNR, sendo que então os seus agentes daqueles programas, do programa da Escola Segura, nas escolas vão usar estes materiais com as crianças e nós sabemos que os agentes da Escola Segura são figuras de proximidade em que os miúdos confiam, não é? Temos a Comissão de Proteção de Menores da Diocese de Lisboa, que é uma comissão que eu integro com muita honra, não é? Porque acho que é um passo, de facto, muito, muito relevante pensarmos que estes materiais podem chegar também às instituições associadas aqui à Diocese de Lisboa e não só, também às outras dioceses do país, seja os colégios, seja a catequese, etc. Temos também a própria Comissão de Promoção dos Direitos, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, portanto uma entidade aqui também que no fundo tutela as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do país. Temos a Renascença, também um parceiro extremamente importante, e temos o Centro de Estudos Judiciários. O Centro de Estudos Judiciários, acho também interessante pensar sobre isso, que no fundo é levar para a área do direito, para os juízes e procuradores, esta informação. Organizações onde estas questões se trabalham. Quem quiser adquirir ou encontrar este kit
de que forma é que pode fazer? Através da editora Ideias com História, que é uma editora que tem uma loja online e, portanto, será imediatamente entregue. Sabemos também que a Diocese de Lisboa está disponível para tentar ajudar algumas entidades que possam até querer adquirir este kit e não tenham capacidade para o fazer, portanto, que é também uma boa notícia. E, portanto, o objetivo é exatamente que este material simples, didático e apelativo possa chegar ao maior número de crianças e jovens e que daqui a uns anos, quando nós lhe perguntarmos quais são os direitos que tu achas que tu tens, eles não se limitem aos direitos mais básicos, não é? E reconheçam também os outros. Esperemos que sim, de facto é muito necessário essa consciencialização. Professora Ruth Agulhas, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto e felicidades para que crie de facto consciência em todas as crianças dos seus deveres e dos seus direitos. Muito obrigado. Obrigada.